Fala pessoal, aqui Diego Fonseca, empreendedor digital, dono de distribuidora de bebidas, e eu estou aqui para ajudar você a dominar sua distribuidora. Nessa live que a gente faz de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui no Instagram, aqui no YouTube. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal, deixa o sininho de notificação ativo, não deixa de dar aquele like massa, né? Não custa nada, é de graça. Então, como ter uma boa margem de lucro? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é o seguinte: é um percentual da qual você vai inserir no produto que você está comercializando. Como resultado daquilo, você vai tirar todos os seus custos fixos e variáveis daquele resultado. Ou seja, no momento que você faz uma venda, o valor daquela venda, o total daquele dinheiro que entra no seu caixa, ele tem que estar constituído de custo, margem de lucro e imposto que você vai recolher. Tudo bem? Hoje eu não vou aprofundar no imposto, mas eu preciso que você entenda que o preço ele tem que estar nessa formatação, porque senão vai dar errado a sua administração, vai dar errado a forma da qual você está fazendo a sua projeção, tanto de crescimento, tanto de retirada, tanto de endividamento, quanto se você pode, de fato, colocar mais um funcionário, se você, de fato, você pode investir em mais um equipamento, se você, de repente, não tem uma câmara fria, você quer colocar uma câmara fria, se você já tem uma câmara fria, mas você quer melhorar o espaço ali, inclusive o mix de produto, enfim. Então, tudo isso, todo esse aglomerado de requisitos que tem dentro do nosso negócio, ele está fundamentado dentro da margem de lucro. Então, a margem de lucro, ele vai ser o quê? É aquele dinheiro, é aquele percentual sobre o custo. Ah, Diego, isso é simples, isso aí todo mundo sabe. Sim, todo mundo acha que sabe, mas a grande verdade é que 80% ou mais dos empreendedores, principalmente no nosso ramo, e aí eu sou capaz até de generalizar pelo que falam a galera do Sebrae, que eu tive contatos com eles, e eu faço também geralmente uma consultoria, né, eles me prestando uma consultoria, então esses dados eles vêm de lá, então é a galera que está lá dentro, eles estão fazendo isso diariamente, e isso foi nos passado por quê? Pela forma que eu já trato o meu negócio e pela questão que eles se surpreenderam da forma que é levado, né, é gerenciado o negócio. Então, na verdade, é esse passo a passo que eu quero passar aqui para vocês hoje, nessa live, tá? Mais específico. Então, a galera não sabe, de fato, entender como que funciona a figura do lucro, tá? O lucro, ele parece algo que está muito ali visível, mas vocês vão perceber que existem mais coisas que vão estar ali em função disso ali. Por que eu falo isso? Que tem muita gente que paga as suas despesas usando o próprio capital de giro. Tá? Ah, Diego, mas o que é capital de giro? O capital de giro, dentre outras coisas, para ser uma forma mais simples para você entender o que é o seu capital de giro, é aquele dinheiro que você colocou primeiro, é aquele dinheiro que você investiu no seu estoque, que você fez as suas primeiras compras e que você abriu o seu negócio. E aí não interessa o valor que foi colocado, aquele valor é o capital de giro. E como que você sabe que você está aumentando seu capital de giro? Isso aí é uma outra pergunta que ninguém entende a logística de você estar forçando o aumento do seu capital de giro sem necessariamente você estar entendendo como que isso está funcionando, tá? Mas isso também é uma outra pegada que eu vou deixar um pouco para depois. Vamos nos concentrar no seguinte: como que a gente vai obter uma boa margem de lucro? Então é o seguinte, você não pode ter lucro, você não vai ter lucro se você não tiver um custo. Então, para você ter lucro, você tem que comprar. Você tem que colocar mercadorias dentro do seu negócio. E a precificação, ela tem que estar nesse sentido. Custo, e aí dentro de custo também a gente tem, assim, algumas nuances que a gente tem que prestar atenção. Imposto, IPI, imposto de substituição tributária, dependendo como que você está comprando isso, de quem você compra, ele repassa para você. Isso é tudo amarrado dentro de um sistema.
tá? Que você vai ter os códigos, os CESTs, o código CFOP, que você vai indicar pelos códigos se você já pagou esse imposto ou não. São centavos, mas são centavos de mercadorias, que isso aí durante anos vai te fazer um total diferença se você está pagando 2 vezes, se você não estiver prestando atenção. Mas também a gente pode falar em outra situação. Mas então, a principal coisa é o seguinte: custo, e aí você vai colocar uma margem para você trabalhar. E aí vem aqui um problema. A gente tem um problema que é um problema matemático, tá? A grande maioria precifica a sua mercadoria somando percentuais ao custo. Então, no momento que você faz isso, que você está somando percentuais ao seu custo para você achar a sua margem de lucro, na verdade você está precificando por uma tabela chamada Markup, tá? Ah, Diego, essa tabela não existe, ela é louca? Não, ela existe, funciona, tudo. Só que ela precisa, para que ela tenha um resultado eficaz e que você, de fato, você consiga trabalhar com ela na realidade do fato do dinheiro que você está colocando e para aquilo que você quer de retorno, dentro daquele percentual que você estipulou de margem de lucro, não é um cálculo simples. Então, hoje, como que o pessoal faz? Pega o custo, soma o percentual. Qual que é o percentual padrão? Ninguém sabe de onde que saiu esse tal desses 20%, mas todo mundo coloca 20%, e aí toca esse boi direto e vai embora. Pega o custo e soma 20% sobre a mercadoria, e ali ele coloca o preço de venda. Então, quando a gente vai falar que essa precificação, ela me gerou lucro, dessa forma que eu estou falando, não vai te gerar o lucro pretendido. Ela não vai te gerar o lucro que você está esperando entrar no seu caixa. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: a nossa margem de lucro, o nosso ramo, a lucratividade, ela é muito pequenininha e muita coisa envolve o desenrolar da coisa para que você de fato consiga colocar a mão nessa lucratividade pouca. Então vamos lá, o que você gasta de cada fração daquilo que entra, de cada produto que você vende? Você vai pagar sua água, sua luz, seu funcionário, as despesas do seu negócio, as suas despesas, enfim, tudo que envolve a operação está dentro da margem de lucro. Se você tiver pretendendo um lucro que ele não vem, aquilo vai te levar para um buraco financeiro, porque a conta não fecha. Ela não tem como fechar se caso você estiver fazendo uma precificação errada. Não tem como fechar. Então aqui a gente não consegue falar de como obter uma boa margem de lucro fazendo uma precificação errada. Então qual que é a primeira dica? Anota aí. Você quer ter uma boa margem de lucro? Tenha uma precificação correta. Qual que é a precificação correta? Você pega o valor do teu custo e aí você já tem toda você tem que fazer toda uma avaliação para você chegar no teu custo, para ver se aquele é o teu custo mesmo, porque como eu falei, a nossa margem é muito pouca. Então, se você já estiver desconsiderando aqueles centavos que já foram cobrados e você não estiver descontando ele ou ingressando ele como seu custo, você está pagando para você trabalhar. Aquele resultado que você está pretendendo não vai ser aquele. Então você tem que pegar o teu custo. Na medida que você tiver o preço de custo, você vai dividir. Você não vai somar. Você vai dividir pelo percentual que você quer. Ah, eu quero 20%, Diego. Eu vou dividir por 0,8. Por quê? Como eu falei há pouco, a galera usa a tabela markup, mas sem todas as informações que deveriam constar numa tabela de precificação markup para você ter o seu preço de venda. Então, a gente tem que usar a tabela por margem de lucro, e a margem de lucro ela começa no universo, que é o seguinte: o universo da precificação sobre margem de lucro, ela está aqui, um ponto, ou seja, um custo que você tenha, ele que vai ser a sua referência de margem de lucro. Então, ele sempre vai constar num todo. Parece papo de físico isso aqui, né? Tá tudo meio doido. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: em margem de lucro, você nunca vai conseguir atingir 100%. Anota isso aí. Em margem de lucro, você nunca consegue atingir 100%. Você pode atingir 99,999, mas 100% você não consegue. Por quê, Diego? Porque você sempre tem que usar uma referência para você inserir
o quanto de margem de lucro que você quer sobre essa referência. Se eu tiver essa caneta, eu estiver vendendo ela eu comprei ela por R$10, e eu estiver vendendo ela por R$1 milhão, infinitamente minha margem de lucro é absurdo. Mas eu não posso falar que foi de 100%, porque 100% é o todo, tá o preço dela junto. Então, o que eu tenho que considerar é o quanto que eu estou ganhando dela. Então, por isso que você nunca vai ter em margem de lucro 100%. Ah, Diego, eu não entendi isso aí. Pessoal, isso é coisa de papo de matemática. Então, se você quiser se aprofundar, entender como que funcionam essas contas, existem vários conteúdos na internet que te ensinam a fórmula dessa parada. Para a gente, interessa o seguinte, você tem que entender que a precificação nossa, ela vai ser em cima de estar dividindo o teu custo. E não só isso, depois que você tiver com esse preço pronto, aí sim, você vai somar, e você vai somar o percentual de imposto. E aí, quando você vier de trás para frente, fazendo o que eu chamo da gestão financeira aplicada, você vai começar a entender que, dentro de um produto vendido, se um produto foi vendido por R$10, se essa caneta foi vendida por R$10, eu fiz a minha precificação de forma certa, esse custo tem um custo de 4,5% de imposto, tem a minha margem de lucro, se eu coloquei ela de 20%, daí eu vou tirar os 20% dela, e aí vai voltar o capital de giro. Então, só aqui eu respondo algumas questões que muitas vezes me mandam lá nas nossas caixinhas de perguntas. Como que eu faço para manter meu capital de giro? Tendo uma precificação certa. Mas a gente pode tratar disso de um outro tema, outro dia, beleza? Então, vamos lá. Qual que é uma das formas de você ter uma boa margem de lucro? É você tendo uma precificação certa. Parece ser óbvio, mas tá aí, eu estou há quase 20 minutos falando exatamente uma coisa que é óbvia. E quem me segue aqui, muito provavelmente já me viu, cansou de ouvir falar sobre isso. E, de repente, pode ser que, muito provavelmente, ele também não o faça. Por quê? É uma coisa de muito contrassenso. Você não escuta quase ninguém fazendo esse tipo de precificação, você não vê ninguém fazendo, principalmente a galera que trabalha na área. Então, qualquer representante comercial, qualquer vendedor, qualquer gerente de logística, ele chega para você, ele faz essa conta simplória, somando o teu custo e falando que a tua margem de lucro é de tanto. E não é. Então, a gente não pode colocar aquilo que eles fazem como uma coisa certa, sendo que na hora que você for administrar o seu negócio, você não vai ter o valor necessário. Tudo bem? Tá, Diego, e só isso basta? Não, porque como eu falei, se você entende o que é uma margem de lucro, você tem que entender como que você enxerga essa margem de lucro. O que você tem que ter dentro de um ambiente gerenciável, dentro do seu negócio, que você pode sim observar o quanto de margem de lucro que você está tendo no seu negócio. É o quê? Um sistema. Então, se você não tiver, ou você que já tem um sistema, você não começar a usá-lo a seu favor, você está fadado a sempre a achar e nunca ter certeza de quanto que o seu negócio de fato está proporcionando, tanto de grana quanto de crescimento, ou se de repente ele está diminuindo, se ele está aumentando. E dentro, focado da margem de lucro, a gente não consegue observar isso em outro lugar, a não ser pelo sistema. Por quê? Se o nosso negócio fosse vender só alguns itens, ainda de repente seria possível você fazer isso aí na base do papel e da caneta. O problema é que o nosso negócio é repleto de vários itens que não necessariamente são típicos de distribuidores, aliás, eu proponho isso aqui, né? Mas independente também se os fossem, não daria certo um gerenciamento com papel e caneta. Por quê? Você geralmente, principalmente se você me segue, né, você vai entender que existem vários tipos de estratégias que a gente aplica, principalmente no mix de produtos, para a gente variar essa margem de lucro. Porque muitas vezes, se você colocar uma margem reta, fixa, uma margem que ela é cristalizada, vamos colocar nos 20%, existem produtos que você poderia estar ganhando o dobro ou até o triplo dessa margem. Você classificar a margem conforme o seu giro de produto. E para você entender o quanto que você está ganhando no dia, porque o teu faturamento não é igual à sua margem de lucro, porque tem dias que a gente vende alguns produtos que tem uma margem mais elástica e tem dias que a gente vende
produtos que não têm uma margem boa. Eu costumo falar o seguinte: se você ficar acompanhando só número de faturamento, só valor de caixa, você corre o risco de repente, um dia você vender 10 pacotes de Dunhill e você achar que você teve um faturamento maravilhoso. 10 pacotes de Dunhill, dependendo da forma que você estiver vendendo, você faz aí em torno de R$1.200, R$1.300, se você estiver vendendo uma tabelinha um pouquinho fora do padrão. Mas isso não quer dizer que foi lucrativo, né? E a gente sabe, se você vendeu, fez essa operação no cartão, você perdeu a margem do cartão. Se você emitiu o cupom fiscal e vendeu no cartão, praticamente você pagou para trabalhar com esse cliente seu. Então você vai ver que no final das contas, você simplesmente colocou o teu dinheiro, ele foi embora e muitas vezes ele depreciou na operação. Então não dá para a gente colocar ali só, hoje eu faturei 1.200, 1.300 e você não olhar o que de fato foi de lucratividade daquele dia de operação. E para você visualizar isso, não existe outra coisa a não ser um sistema. Você não tem como visualizar isso a não ser o sistema. Por exemplo, o meu sistema, ele tem vários relatórios dos quais eu posso estar puxando ali um monte de coisa, mas uma das coisas principais que geralmente eu acompanho, eu sempre estou de olho ali, números de faturamento é bom, é óbvio que é bom, mas toda vez que eu vou lá e vejo o número, eu vejo o balanço diário. Você pode ter no seu sistema um outro tipo de nome, eles te dão outro tipo de referência, ou pode ser outro modo de você puxar esse relatório no seu sistema, mas o que importa é saber entender, buscar onde está isso aí dentro do seu sistema, que é o quê? Você buscar o seu relatório do balanço ali, do quanto que de fato custou para você aquele dia de trabalho, em termos de mercadoria, quanto que você investiu para você ter aquele caixa. Então, se você investiu, você fez R$1.200, mas ficou numa margem da qual você está se pretendendo, ele te deu lá o teu markup, você entendeu qual que está sendo a sua lucratividade ali, tá tudo ok. Então, qual que é a segunda situação para que você tenha uma boa margem de lucro? É você ter um sistema. Não é simplesmente para você controlar a caixa aqui. Nesse caso que eu estou trazendo, é para você entender o quanto que você está faturando, o quanto que está te impactando no seu dia a dia e o quanto você pode estar melhorando. Então, você pode estar vendo alguns itens que estão fora de margem, você pode visualizar alguns produtos que, de repente, necessariamente não estão vendendo, ou se estão vendendo, estão completamente desatualizado, o preço de que está entrando, o preço de entrada com o preço de venda, é esse cruzamento. Então esse é um segundo passo para você ter uma boa margem de lucro. Qual que é o terceiro passo que a gente tem que observar para a gente ter uma boa margem de lucro? A gente vai observar exatamente o mix de produtos, tá bom? Margem de lucro está dentro daquilo de qual que é a relação custo-benefício sobre aquela venda. E aí, qual que é a ideia? Você trazer mais produtos que possam encaixar para sempre estar acontecendo esse movimento, essa transação de vendas, né, de compra e vendas do seu cliente. Então, no momento que você traz, você propõe para ele um mix de produtos, mostrar como se fosse um cardápio, seja você trabalhando na grade, seja você trabalhando aberto, não importa, mas de qualquer maneira ele está visualizando, por isso é a importância. Lá nos modelos distribuidores que a gente fala, poxa, presta atenção, como que você vai investir e tal, que é importante você ter freezer expositor. Ele é o nosso cardápio aberto. Por isso que é importante você saber arrumar o seu freezer expositor. Não adianta você colocar um freezer com os produtos misturados, lata com refrigerante, lata com água, com energético, não existe uma sequência, não existe o tamanho definido, o cliente fica perdido ali. Por isso também é fundamental organizar o layout da sua loja. Mas o mix vai trazer lucratividade. Principalmente dessa forma que eu coloco aqui, que eu proponho, para a gente entender o giro dos produtos de acordo com a margem. Produtos de alto giro, margem menor. Produtos de médio giro, margem média. Produtos de baixo giro, a margem é alta. Diego, não entendi absolutamente nada. Seguinte, produto de alto giro são aqueles produtos que você vai identificar eles no seu dia a dia. Quando você bater o olho, você vai entender que aquele tipo de produto, aquela cerveja, aquela bebida específica, você não pode deixar de ter ela sempre e em quantidade
na sua distribuidora, na sua adega, no seu depósito, enfim, da forma que você denomina aí na sua região. Por quê? Os clientes, eles sempre estão atrás daqueles produtos. Qual que é o efeito disso? Quais são os ruídos dessa condição? É o seguinte, o teu cliente, ele sabe o preço, né? Então, por exemplo, no meu caso aqui, qual que é o nosso alto giro? São as Brahmas, as Skol 269. Geralmente, até quem não bebe sabe o preço desses produtos, tá? Porque de tanto escutar a galera ficar fazendo cotação de um para outro e tal. E esses produtos de alto giro, eles são os que vão traçar uma linha de conceito para o seu cliente. Se caso você tiver no seu alto giro fora de preço, se você tiver com seus preços fora daquela linha que o mercado está trabalhando, você vai ser considerado caro. Então, quando eu trabalho a classificação de margem de acordo com o giro, é exatamente para que você faça a sua precificação de forma certa. Então, eu fui lá, coloquei o custo, coloquei minha margem de lucro, coloquei o imposto, olhei para o mercado, aqui saiu um preço, olhei para o mercado, olha só, tá fora. Ah, Diego, mas vai dar abaixo de 20% aqui se eu for precificar acompanhando o mercado. Não importa, precifique. Não tem problema. O alto giro, ele tá para isso mesmo. Por isso que eu estava falando agora há pouco, que é o seguinte, se você mantém uma margem cristalizada dentro do seu negócio, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo mercado, você está perdendo o seu financeiro, você está perdendo de ganhar com aquele mesma operação, com aquela mesma operação, com aquele mesmo cliente, você poderia estar ganhando mais. Por quê? Essa estratégia é uma estratégia observada dentro do nosso negócio, dentro do nosso dia a dia. Então, ela não é falha. O teu cliente não sabe o preço de tudo, nem nós sabemos o preço nosso de tudo. Se a gente não tiver um sistema, a gente não sabe o preço. O que você sabe o preço? Você sabe o preço daquilo que vende mais. E assim é para o seu cliente, ele só sabe o preço daquilo que ele compra mais. Então, a gente classifica e coloca lá, alto giro, beleza, vamos lá colocar o alto giro? Vamos. Então, como que vai ser o alto giro aqui nessa situação? Nós vamos precificar ele a 20%, mas se tiver que colocar menos, não tem problema. O médio giro, você vai entender que são aquelas cervejas que elas têm uma demanda, porém, elas não são cervejas de terem volume, elas não são aquela pegada descontrolada. No meu caso, por exemplo, eu poderia dizer que a Império 269 aqui é um médio giro meu. Ela não é aquela cerveja que empaca, não fica lá parada, mas também não é uma cerveja que se eu comprar 100 caixas dela, um pallet dela, eu vou vender rápido. Vai demorar, porque ela tem a rotatividade dela, mas são para clientes mais específicos. É comum você ver assim, vamos supor, a Amstel é um alto giro, e acabou a Amstel. Ele leva outro alto giro. É difícil ele levar um médio giro, entendeu? Ele sempre está ali naquelas bebidas que sempre estão rodando mais. Então, nessas bebidas de médio giro, ela comporta um pouco mais. Você pode trabalhar com ela a partir de 25%, 30%, 35% de repente, dependendo da forma que você estudar o teu mercado. Você dá, de repente, pode até dar uma escutadinha no seu concorrente, e aí também vem outro negócio, você não precisa mais focar necessariamente no seu concorrente ali. Por quê? Você está melhorando sua lucratividade conforme o teu produto. E isso é uma sacada. Então tem muita gente que não sabe fazer isso. Tem muita gente que não entende como que funciona esse processo. E como que você consegue ter, por exemplo, um resultado que nem o meu. Eu tenho um resultado hoje médio de margem de lucro de 33%. Não é algo para se achar que eu sou o único para fazer isso, mas eu coloco e posso provar e estou à disposição com muitos empreendedores para ver como que você de fato você também consegue fazer isso. É complicado, mas tem como fazer, porque a maioria acha que a sua lucratividade está um X e na verdade ela está muito menos, ela está muito baixo. Por quê? O primeiro item que eu falei para vocês, precificação. A galera não sabe fazer precificação e aí está contando com o resultado que quando ele acontece, ele não é aquele resultado que você está esperando. O problema é que você já gastou esperando aquele resultado. Você já se endividou, você contratou mais funcionário, você fez um financiamento para comprar um equipamento, você foi lá, comprou a mais no prazo. Qual que é o efeito que você tem disso? Você só paga boleto e não sobra dinheiro quando você consegue pagar todos os boletos. Quando você começa a vender mais, a verdade é que
nem para pagar os boletos começa a ter sobrar o dinheiro. É uma coisa muito louca. Ele começa a dar esse efeito totalmente controverso. E aí, dentro do baixo giro, a margem ela vai ainda maior. Geralmente eu classifico ali como baixo giro as cervejas especiais, as cervejas artesanais, né, que você pode ter na sua cidade, no seu estado. Você pode trazer de fora também, mas enfim, você pode destacar uma prateleira do seu expositor para você começar com cervejas desse naipe. Por que é importante você ter esse tipo de produto? O principal é o que está o tema de hoje da nossa live, do nosso conteúdo. Você trazendo cervejas especiais, artesanais, você vai melhorar a sua margem de lucro. Então você vai ter uma boa margem de lucro. O baixo giro, ele te dá esse resultado. São produtos que geralmente eles ficam ali, muitas vezes é comum, por exemplo, na minha loja, passar semanas eu vejo que a prateleira das artesanais, das especiais, parada. Tá ali, vende muito pouco. Porém, quando você acerta o cliente, em algum momento, quem está na chuva vai se molhar, né? Se você está fazendo o seu dever de casa, você está fazendo a tua mídia, você está fazendo sua divulgação, enfim, você está trabalhando o seu marketing para que as pessoas venham comprar de você, em algum momento essa pessoa vai ver o seu marketing, vai passar e vai comprar de você. Só que quando ele compra quase todo o seu estoque. E aquele estoque está precificado numa margem de pelo menos 40%. Você pode trabalhar com ela de 40% até 50%. São produtos que aceitam sim esse tipo de margem e teu cliente ele vai se sentir como? Agradecido de você ter esse tipo de produto, porque ele não acha em qualquer lugar. E é por isso que ele se torna um produto de baixo giro, porque uma das características do baixo giro é que a oferta dele não é comum, né? Você não acha uma cerveja artesanal, uma especial, em qualquer lugar. Né, como você acha um alto giro, por exemplo, você acha uma Brahma, um Skol em qualquer lugar. Agora, você começar a ter umas cervejas próprias, que muitas vezes estão até no catálogo da Ambev, tem cervejas que são especiais ali dele, mas a galera não compra, com medo de não ter o público. Então, no momento que você começa a entender que você pode sim colocar alguns tipos de produtos, você pode sim melhorar a sua margem. Tá? Essa é a grande sacada. Então, pessoal, seguinte, hoje eu trouxe aqui para vocês 3 pilares, 3 estratégias, como que você vai conseguir ter uma boa margem de lucro em relação ao nosso negócio. Então você está muitas vezes aí, você está penando aí nos 15%, nos 10%, nos 20%. Existem essas nuances que o negócio lhe permite fazer. Só que o que eu trouxe aqui para vocês é visão estratégica pura do mercado, tá? Isso aqui vocês não aprendem em lugar nenhum, não vai ter Sebrae nenhum ensinando, porque isso aqui é prática. Então isso aqui é um conjunto de prática que eu trago aqui em forma de um conteúdo didático para vocês pensar, escutarem, refletirem, assentar e executar. Que não adianta você só achar bacana, bonito e você não começar a fazer no seu negócio. Se você começar a fazer no seu negócio essas 3 situações que eu trouxe aqui para vocês, com certeza o seu resultado em margem de lucro vai melhorar e vai melhorar muito. Só que você tem que ter os pré-requisitos, senão não vai funcionar, a tendência é que não funcione mesmo. Beleza? Gente, forte abraço, um bom final de semana para vocês. Fiquem todos com Deus. Fui. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.